Bom dia, hoje é dia 23 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra nos Salmos 89, versículo 19. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação, para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Salmos 89, 19. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. O livro dos Salmos, circunstância da escrita. Como livro, é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo. Não apenas é um autor para essa coleção, de longe a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o torna o candidato mais provável para a composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Asaf, filho de Corá, Remã, filho de Corá e Moisés. Todos esses usam a mesma preposição. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar porque um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso pode se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas locais onde seus conteúdos estavam inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graça, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuições para a Bíblia. Relação entre os salmos de Deus na vida de seu povo. A relação entre a ação de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender os atributos de Deus, particularmente sua sabedoria e bondade, se relacionam às expectativas da vida. É um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de graça, salmos de lamento, que são orações ou clamores em ocasião de angústia, salmos reais, aqueles a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização, os quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didática, os quais só têm de ser proverbiais.
Spurgeon em Salmo: Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podem nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. Então esse é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. Então vamos para a leitura do nosso devocional da manhã. Do meio do povo, exaltei um escolhido. Salmo 89, 19. Porque Cristo foi escolhido dentre o povo? Fale meu coração, porque os pensamentos, provavelmente do coração, são os melhores. Não seja porque ele era capaz de ser nosso irmão no abençoado vínculo de família de sangue? Ah, que parentesco existe entre Cristo e o cristão? O cristão pode dizer: eu tenho um irmão no céu. Posso ser pobre, mas tenho um irmão que é rico. E é um rei. E ele vai querer me ver sofrendo enquanto está no seu trono? Ah, não. Ele me ama. Ele é meu irmão. Cristão, apropria-se dessa ideia, abençoada como um colar de diamante no pescoço de sua memória. Coloque-a como um anel de ouro no dedo da lembrança. O dedo da lembrança, se eu não me engano, é o dedo anelar. E utiliza-se como o próprio selo do rei, selando as petições de sua fé como certeza de sucesso. Ele é um irmão nascido para a adversidade. Trate-o assim. Cristo também foi escolhido dentre o povo para que pudesse conhecer nossos desejos e nos compreender. Foi ele tentando em todas as coisas as nossas semelhanças, mas sem pecado. Em todas as nossas tristezas temos sua compaixão. Tentação, dor, desapontamento, fraqueza, cansaço, pobreza, ele os conhece todos porque os sentiu. Lembre-se disso, cristão, e que deixe que o conforto, por mais difícil e doloroso que seja o caminho, é marcado pelas pegadas do seu Salvador. É o mesmo quando chegar o vale da sombra da morte, nas águas profundas do grande Jordão, você encontrará suas pegadas lá. Em todos os lugares, por onde quer que passamos, ele foi o nosso precursor. Cada fardo que temos de carregar, um dia foi colocado sobre os ombros de Emanuel. Seu caminho foi muito mais difícil e sombrio do que o meu Cristo, meu Senhor, sofreu. O seu caminho foi muito mais difícil e sombrio do que o meu Cristo, meu Senhor, sofreu? Devo eu reclamar? Tenha coragem, os pés reais deixaram um rastro de sangue na estrada e consagraram o espinhoso caminho para sempre. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, nós temos nosso devocional da noite, mais um devocional com o Cântico dos Cânticos. E amanhã nós temos o nosso devocional do dia, onde eu leio o devocional da manhã e da noite juntos. Então, até o próximo.